CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h06. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Hoje é quinta-feira, 10 de abril de 2025. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. Campinas e Santo André Basquete se enfrentam hoje a partir das 7h30 da noite no Ginásio Tênis Clube. Com 2 vitórias seguidas, Campinas pulou para a 7ª colocação e entrou na zona de classificação aos playoffs. Já o Santo André ocupa a vice-lanterna, é o 10º, e ganhou apenas um jogo em 6 partidas. E agora o destaque do Guarani, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Ótimo dia pra você, pra todo mundo que acompanha o CBN Esportes. A diretoria do Guarani divulgou o preço dos ingressos para a estreia do Bugre na Série C do Campeonato Brasileiro. E vai rolar promoção, ingressos a partir de R$5 para o primeiro duelo do Guarani na 3ª divisão do futebol brasileiro. Hoje e amanhã, uma verdadeira correria, dentro e fora de campo, para regularizar os atletas que foram contratados. Amanhã fecha a janela de exceção. Liga dos Campeões, 2 jogos fecharam a primeira etapa das quartas de final. Em Paris, o PSG venceu Aston Villa da Inglaterra por 3-1, só valia golaço nesse jogo. E na Espanha, o Barcelona encaminhou a classificação depois de massacrar dentro de campo o Borussia Dortmund por 4-0. O brasileiro Rafinha fez o primeiro gol do time catalão, deu 2 assistências, caminhando aí para entrar na briga de melhor do mundo nessa temporada. E o Verdão venceu dentro de casa, fez a lição contra a equipe do Cerro Porteño, Gabriel Dodziak. O Palmeiras venceu o Cerro Porteño em casa pela 2ª rodada da Copa Libertadores. Na noite desta quarta-feira, o Alviverde foi dono do jogo e bateu os paraguaios por 1-0, graças a um gol de Richard Rios ainda no primeiro tempo. Na comemoração, o colombiano fez um sinal de silêncio para a torcida, mas depois, ao ser substituído, pediu desculpas. Hoje o São Paulo enfrenta o Alianza Lima do Peru, também pela Libertadores, às 9h30 da noite, sem Luiz Gustavo, Lucas e Oscar. O Corinthians se prepara para o clássico contra o Palmeiras no sábado, enquanto o Santos treina para enfrentar o Fluminense no domingo. E além do Palmeiras, outros brasileiros estiveram em campo ontem. O Flamengo perdeu para o Central Córdoba no Maracanã por 2-1. E no Uruguai, o Bahia venceu o Nacional por 1-0. O gol do tricolor de aço foi marcado por Eric Pulgar. E agora o destaque da Ponte Preta, meu caro Antônio Lupe. A Macaca, que também está em reta final de preparação para a Série C do Campeonato Brasileiro. A Ponte entra em campo no sábado para enfrentar o Figueirense fora de casa. Daqui a pouco nós vamos ouvir uma entrevista com o presidente Marco Antônio Eberlin, que afirma que está realizando um esforço bem maior para tentar colocar novamente a Macaca na Série B de 2026. Por enquanto, ciclo de contratações fechado, a não ser que apareça um atacante de beirada com experiência para reforçar o elenco do técnico Alberto Valentim. Lembrando que o prazo para contratar atletas e inscrever jogadores para a Série C termina nesta sexta-feira. E na Sul-Americana, ontem o Cruzeiro deu vexame, perdeu em casa para o Mussuc Runa do Equador por 2-1. Hoje mais 3 jogos dão sequência à rodada. O Vitória enfrenta o Defensa e Justiça da Argentina às 7h da noite. O Fluminense recebe o San José às 9h30 no Maracanã. E o Atlético Mineiro encara o Deportivo Iquique do Chile às 9h30 da noite. Ele está entre nós, hein?
Acordou cedo hoje, cara. Tá inchado, hein? Tá inchado, cara. Pô, Resolveu umas coisas o Arthur Melo também ontem ficou... Deixou os poucos cabelos que restam ainda do Fábio Scheibe quase caíram ontem com o Arthur Melo. É brincadeira. Tudo bem? Fábio Scheibe, bom dia pra você. Muito bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Vamos falar de Libertadores. Tem mais brasileiro em campo hoje, além do São Paulo. Às 7h, o embalado Internacional recebe o Atlético Nacional de Medellín da Colômbia no Beira-Rio, jogo do Grupo F da Libertadores. O Colorado, que não perde há 15 partidas, tenta a primeira vitória na competição. Mais tarde, às 9h, o pressionado Fortaleza viaja até o Chile para encarar o Colo-Colo em Santiago pelo Grupo E. O Leão do Piscino vive bom momento na temporada. Venceu apenas 3 dos últimos 13 jogos neste ano, viu, Julio? Obrigado, Fábio. E agora o destaque da opinião com Carlos Eduardo de Freitas. Bom dia pra você, Carlão. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Bom, ontem o presidente da Ponte, Marco Antônio Birlim, falou sobre as cifras, né, que a Ponte está gastando na montagem do elenco para a Série C do Campeonato Brasileiro. É claro que são cifras exorbitantes para a disputa, né, da terceira divisão. A Ponte ela tem a necessidade de passar o mais rápido possível por esta competição deficitária, complicada. Só que eu acho que a responsabilidade agora ela é gigante, né? Até pela fala do Eberlin, que ele disse, temos que subir, a obrigação é subir. Eu acho que isso coloca uma carga emocional nos jogadores gigantesca, e a gente sabe do dia a dia do estádio Moisés Lucarelli como é complicado, como é pesado. Vamos ver, a gente espera que os jogadores possam suportar esta pressão que antes de começar a Série C ela já existe. Já convidando os nossos ouvintes aqui a enviarem as suas participações através do nosso WhatsApp 991869070, 991869070. Fique à vontade para participar do CBN Esportes, que tem os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream é com Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h13. CBN Esportes Campinas. Bom dia pra você. Amanhã tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Thaís Azevedo está chegando com informações do trânsito. Bom dia, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio, para o Lupe e para todo mundo. Olha, quem segue ali pela região do centro, a Moraes Salles tem lentidão na chegada a Coronel Quirino, sentido Nova Campinas, e no sentido oposto, na saída do Viaduto Laurão até a Rua Itu. Quem segue pela Rua Irmã Serafina e Avenida Anchieta vai fazendo um bom caminho. A Avenida Norte Sul tem lentidão na chegada à Rua Engenheiro Carlos Stevenson, sentido Guarani. Quem segue no sentido Taquaral reduz a velocidade somente na saída do Viaduto Laurão. A Princesa do Oeste tem trânsito livre sentido Vila Lemos. Quem segue no sentido centro também não encontra dificuldades. Agora, só um alerta para o motorista, inclusive foi um ouvinte que mandou para a gente. Está tendo obras ali pela Rua João Carlos Nogues. Ela chega na Ana Beatriz Benrembá, paralela à rodovia Santos Dumont, isso sentido Indaiatuba, aeroporto de Viracopos. Está tendo obras naquele trecho, trânsito bastante carregado por ali. O ouvinte que puder evitar essa via fará um bom negócio. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Agora 11h15. Cada mente é única. Cada olhar carrega um mundo de possibilidades. No mês da consciência do autismo, lembramos as diferentes formas de perceber, sentir e se expressar, com gentileza, empatia
e informação, construímos um mundo mais acolhedor. Abril Azul. Apoie, entenda, respeite. Uma iniciativa EPTV. Juntos pela inclusão. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 17 minutos. Gabriel Dudziak está chegando para atualizar informações da polêmica vitória. Não diria polêmica. O fato polêmico, na verdade, foi a comemoração de Richard Rios, que a gente comenta daqui a pouco. Pois não, Dudziak? Depois da vitória na estreia, o Palmeiras buscava mais 3 pontos na Libertadores, agora em casa, contra o Cerro Porteño do Paraguai. O começo de jogo foi difícil para o Alviverde, que perdeu Rafael Veiga machucado e que enfrentava um adversário organizado na defesa e armado para os contragolpes. Com o passar dos minutos, porém, o time foi melhorando e chegou ao gol com Richard Rios após passe de Felipe Anderson, que havia entrado no lugar de Veiga. No segundo tempo, o desempenho palmeirense melhorou e o Cerro só se defendeu, se safando de tomar mais gols apenas pela grande atuação do goleiro Gatito Fernandes. Para o técnico Abel Ferreira, o Palmeiras soube como quebrar a resistência adversária, mas precisa matar o jogo quando tiver a chance. Até que a partir do momento que nós conseguimos abrir o jogo, fazer um golo, acho que as coisas ficaram mais fáceis, como tu me disseste muito bem. Podíamos, devíamos e temos que matar o jogo, sob pena depois, como foi na final do Paulista, como foi aqui com o Corinthians, tivemos não sei quantas finalizações e o Corinthians foi lá uma vez e fez um golo, e o futebol é isto, no final que conta a eficácia, mas estamos no caminho certo, mas muito trabalho a fazer. Ainda nesta quarta-feira, os palmeirenses souberam que o Ceará será o adversário na terceira fase da Copa do Brasil. Hoje, também pela Libertadores, o São Paulo enfrenta o Alianza Lima do Peru no Morumbi às 9h30 da noite. O tricolor não terá Luiz Gustavo, Oscar e Lucas para essa partida e por isso deverá ter uma escalação muito parecida com aquela que empatou com o Atlético Mineiro. Nesta quarta, os São Paulinos souberam que o Náutico será o adversário na Copa do Brasil. O Corinthians jogará com o Palmeiras no sábado pelo Brasileirão e contra o Novo Horizontino pela terceira fase da Copa do Brasil. Para mais um derby, a expectativa alvinegra é contar com os retornos de Depay e Coronado, que sequer viajaram para pegar o América de Cali. Já o Santos vai encarar o CRB na Copa do Brasil e o Fluminense no domingo pelo Brasileiro. Nesta quarta, Neymar e Soteldo foram desfalques no treino, mas a tendência é de que joguem no fim de semana. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Fábio Chaib, quero ouvi-lo sobre essa vitória do Palmeiras, muito importante, né? Esse resultado dentro de casa e suas impressões também dessa situação embaraçosa envolvendo o Richard Rios. O Palmeiras mais uma vez não mostrou um grande futebol, né, Júlio? Tá meio capengando ainda na temporada, não tomou forma a equipe, né? Arrastado, o jogo muito arrastado, mas o Palmeiras conseguiu, teve mais finalização que o Cerro Porteño, tentou mais. É verdade que não criou muito no primeiro tempo, mas com o gol do Richard Rios, o polêmico gol do Richard Rios, né? Nessa sintonia, nessa sinergia que não existe com a torcida do Palmeiras nesse ano de 2025 ainda, muito também pelo vice-campeonato paulista, né? Perdendo para o arquirrival. A torcida está um pouco com a pulga atrás da orelha com o time, né? O time não tem muitas boas apresentações aí nesse começo de temporada, mas mesmo assim a terceira vitória consecutiva do Palmeiras, né? 2 para a Libertadores, 1 pelo Brasileirão. O Palmeiras está entrando em forma. Ontem teve a boa notícia do Felipe Anderson, né? O Felipe Anderson acabou entrando no lugar do Veiga, depois de muito tempo, começou a jogar, né? Quase o jogo inteiro, mostrou um bom futebol também, pode ser uma alternativa pro Abel Ferreira, mas o Palmeiras vai pegando forma e agora tem esse clássico mais uma vez contra o Corinthians, pode ser aí a virada de chave para um bom desempenho na temporada.
Ô, Júlio, a gente vai falar do Rios também, mas a gente tem que falar, né? Tem que ser justo aqui, porque ontem, infelizmente, um ato de cunho racista, mais uma vez, dessa vez de torcedores palmeirenses, né? Palmeirenses fizeram em direção à delegação do Cerro Porteño, aos torcedores do Cerro Porteño, e a Conmebol fala que não vai tolerar conceitos preconceituosos, né? Condutas preconceituosas, e o Palmeiras já trabalha através da facial, né? Do registro facial para identificar o torcedor e bani-lo dos estádios. Tá difícil, né? Tá cada vez mais difícil. E aí, Carlão, suas impressões também, resultado acima do desempenho do Palmeiras? O resultado eu acho que foi mais importante. Palmeiras tenta engrenar na temporada. É claro que o luto pela perda do Paulista ainda permanece, principalmente nas arquibancadas, né? Eu acho que esse jogo em Barueri vai determinar muita coisa para o futuro do Palmeiras. Se não conseguir a vitória, vai permanecer ainda este ambiente um pouco mais carregado. E se vencer e vencer o Corinthians com autoridade, eu acho que, enfim, o Palmeiras encontra aí a calmaria para tocar a temporada. Com relação ao time, o Abel tenta encontrar, né, a melhor formação. Ontem ele atuou com 3 zagueiros, o Murilo, o Gustavo e o Bruno Fux, e eles se entenderam bem, até porque também não foram tão exigidos. Eu acho que a presença do Paulinho, ela precisa ser emergencial já, urgente, porque o Palmeiras ainda não encontrou uma formação ofensiva ideal. O Facundo, ele briga, ele luta, isso é importante, o Abel gosta disso também, mas tecnicamente ainda está abaixo de um nível Palmeiras. Eu acho que se o Paulinho entrar, engrenar, né, e estrear no nível Paulinho, eu acho que o Palmeiras tem tudo aí para emplacar na temporada. Isso também, o Veiga precisa se encontrar novamente para o Palmeiras voltar a brilhar. Muito bem, 11h22. Vamos já falar da Ponte Preta, meu caro Antônio Lupe, se preparando aí para a estreia na Série C, sábado, 4 horas contra o Figueirense. Contra o Figueirense lá no Orlando Scarpelli, a casa do Figueira. Aliás, a última vez que o Figueirense disputou uma partida de Série B foi justamente contra a Ponte Preta, e a Macaca atropelou o Figueirense. Vitória por 7-2, mas foi a última rodada, Figueirense já rebaixado, a Ponte sem nenhuma pretensão na Série B daquele ano. Enfim, agora é um novo jogo, é um novo campeonato, é uma nova história para as duas equipes que começam aí com o objetivo de conquistar o acesso novamente para a Série B do Brasileirão. E em relação ao investimento, a Ponte tem uma das folhas mais altas da Série C. Não sei se é a mais alta, mas o presidente Marco Antônio Eberlin confirmou que está fazendo um esforço maior para tentar recolocar a Macaca na Série B do ano que vem. E esse é o principal objetivo. Eberlin, durante um evento da Federação Paulista de Futebol no estádio Moisés Lucarelli, falou a respeito da montagem do elenco, se ainda falta mais alguma peça, e também sobre esse investimento para colocar novamente a Macaca na Série B de 2026. Eu acredito que, por enquanto, está encerrado. A gente mantém o mesmo elenco do Campeonato Paulista, onde nós fizemos, se não me engano, a 3ª melhor campanha na primeira fase. Por uma situação de regulamento, nós não classificamos, brigamos com os grandes clubes. Com o próprio Corinthians aqui nós perdemos de 1-0, mas foi um jogo parelho. Vencemos o São Paulo, empatamos com o Santos, onde poderíamos ter vencido. Só enfrentamos o Palmeiras esse ano. Então, se mostrou competitiva. Nós renovamos o contrato do Dudu. Aguardo aí para tentar, por último, renovar seria o Emerson, zagueiro que está contundido, o Emerson volante. Trouxemos o Toró, assinamos o contrato do Toró no dia de hoje. A gente procura ainda, olha aí, um outro beirada, ou um antigo ponta, né? Mas com bastante bagagem, com bastante personalidade, porque jogar aqui não é para qualquer um, principalmente na Série C. De todos os clubes da Série C, o único clube diferenciado de cobrança de torcida, de exigência da torcida é Ponte Preta. É lógico que os demais clubes cobram também, mas essa exigência da torcida da Ponte Preta é diferenciada, até porque se trata de um clube grande. A Ponte Preta é um clube grande, o maior de todos talvez. Isso não garante o nosso retorno para a Série B, mas nós temos que procurar trazer jogadores de grande personalidade aqui para a Ponte. Por isso que ele é bom. O fato de dividir opiniões é sempre bom. Eu acredito que se o Gé não tivesse machucado, a Ponte não tinha caído para a Série C. O Gé, acreditamos nós, pelas conversas com os médicos, com o médico que fez a cirurgia nele, que talvez para a 2ª ou 3ª rodada ele já esteja pronto. Mas isso ainda não é certeza, mas vai disputar a Série C. O Gé é um jogador que sai daqui vendido, e tem que ser bem vendido, até porque a Ponte não tem a totalidade dos direitos econômicos do Gé. Então, a ideia, nós tivemos procura aí pelo Pedrão, procura forte de 3 clubes para emprestar o Pedrão, um bom valor,
e a Ponte Preta rejeitou, Juventude, Grêmio, mais um clube que procurou, nós chegamos a receber a proposta de 350 mil no valor de empréstimo até o final, e nós seguramos o Pedrão, só sai vendido. Nós tivemos várias sondagens para o menino João Gabriel, tá? Também só sai vendido. A ideia, estamos nadando em dinheiro? Não. Precisamos de dinheiro esse ano? Precisamos, mas nós precisamos voltar para a Série C, para a Série B. Não sei. Aí se fala muito, vocês pinçam muito as coisas e não falam com o clube. Eu não acredito que a minha seja a maior folha, como eu vi aí outro dia noticiado. É uma folha cara para a Série C, isso é sim, qualquer clube hoje para a Série C, a arrecadação da Série C não é condizente com o que você vai gastar no decorrer do ano. Vamos ter que correr muito para manter o salário rigorosamente em dia, as contas do clube em dia, o PEPT, o CNRD. Nós estamos aí prestes a acertar com o Tribunal de Justiça também uma unificação de contas, mas a ideia é manter a coisa do jeito que está. A Ponte Preta começa o Campeonato Brasileiro sem dever um centavo de bicho, de salário, para todo o seu elenco, funcionários e comissão técnica. Bom, o Eberlin falou sobre essas sondagens, né? Falou muito do Pedrão, que foi procurado, outros atletas também, Maguinho, o próprio Diogo Silva. Criciúma veio forte para tentar levar o Léo Oliveira, fez aí uma proposta, se não me engano, de R$500 mil, né, Júlio? Só que a Ponte não aceitou. E o Barcelos, Danilo Barcelos, também foi procurado pelo CRB e a Ponte também não aceitou liberar o atleta, que tem contrato até o fim do Campeonato Paulista, se não me engano, Danilo Barcelos. A Ponte, ela já tem a maioria dos reforços regularizados, né? O Darley Santos está regularizado no BID, o Wanderson também, o Diego Tavares, que aliás foi confundido com o Bruno Xavier. Nossa, deu uma confusão danada. O Toró já está regularizado também e o Gustavo 25 também já está regularizado. Só falta o Matheus Kaiser, goleiro. Já tem a renovação do Dudu também no BID da CBF e a Ponte renovou com o João Gabriel, que também, segundo o Eberlin, recebeu sondagens. O contrato era válido até 2027, agora com a renovação até 2028, Júlio. Bom, juntando até a frase, né, do presidente Eberlin falando sobre as recusas pelo Pedrão, agora a informação das recusas por Danilo Barcelos, interesse do CRB, do Léo Oliveira, interesse do Criciúma. A Ponte mantém esse elenco, que ontem nós citamos que é um elenco caro, entre os times da Série C é uma das maiores folhas, e mantém esses jogadores que, na minha opinião, né, com exceção do Pedrão, são titulares do Roberto Valentim, Carlão. Sim, são titulares. A Ponte, enquanto essa janela estiver aberta, né, falta pouco para fechar, mas ela vai conviver com esse tipo de assédio e até pela vulnerabilidade, né, do clube em virtude da disputa da Série C. Porém, o Marquinho disse aí que conseguiu segurar esses valores, isso é importante, mostra que a Ponte está focada realmente em brigar pelo acesso. É claro que quando se fala nesses valores, né, talvez um dos maiores da Série C, se não for o maior, isso gera realmente uma pressão e isso cai na torcida, e a torcida ela é passional, né, porque não é em toda situação que o investimento ele é igual ao acesso. O investimento ele é igual ao objetivo conquistado, ele é igual a título. Não, às vezes é claro que ajuda, né? Temos aí exemplos maravilhosos dentro do Campeonato Brasileiro da Série A. Mas eu acho que coloca uma carga forte de pressão. A gente já sabe, né? O ambiente da Ponte, o dia a dia da Ponte, ele é bem carregado. O torcedor exige realmente uma excelência, algo que não tem acontecido, né, nos últimos anos, ainda mais agora com a disputa da terceira divisão. E eu acho que até por isso a Ponte apostou nesse ano em jogadores experientes, né? Para tentar suportar essa pressão, para tentar suportar essa carga que não vai ser fácil, né? Se a Ponte conseguir começar bem, ótimo, mas se houver tropeço lá em Santa Catarina, já existe, né, um clima mais pesado para a sequência da Série C. Eu acho que todo mundo tem que estar preparado. Roberto Valentim para passar para o grupo, para colocar esse grupo numa situação de tranquilidade, de conforto, e o próprio presidente também, Marco Antônio Eberlin, que uma das qualidades do Eberlin, a gente tem algumas, né, muitos questionamentos com relação a ele, mas o lidar com o boleiro, o Eberlin sabe, ele tem esse cacuete, ele tem essa experiência e ele vai ser fundamental nisso, porque a responsabilidade desse grupo é enorme e a pressão que esse grupo vai receber também é gigantesca. Muito bem, né? Júlio, Pois não, Fábio, rapidinho. Só para deixar claro essa história do Bruno Xavier, quer dizer que não tem contato nenhum com o Bruno Xavier, então? Não, o Bruno Xavier tá jogando no Vitória, cara. Ele confundiu. Ele confundiu, porque ele fala assim, ó, esse jogador estava contratado desde o começo da temporada e foi pro Paraná. Ele estava se referindo ao Diego Tavares.
Não sei se o Eberlin estava tentando o Bruno Xavier, de repente ficou com o Bruno Xavier na cabeça, se ele estava falando de outra situação, ou se o Bruno Xavier estava na lista, enfim, aí é uma outra história, mas esse jogador que estava contratado e foi pro Paraná era o Diego Tavares, é o Diego Tavares. E nessa entrevista ele fala muito bem, ele fala assim, nós contratamos ele usa o Xavier, como é que é? O Bruno Xavier, que era um jogador que já estava contratado desde o início do ano, mas já tinha um pré-contrato com o Paraná. Quando ele explica essa questão, automaticamente a gente entende que ele confundiu, não é o Bruno Xavier, e sim o Diego Tavares, que já estava... E o próprio Brigatti disse numa entrevista aqui para a CBN, nós já tínhamos um contrato fechado com o Diego Tavares, mas ele tinha um pré-contrato com o Paraná e por isso ele teve que disputar o Paranaense. Então é o Diego Tavares. Isso acontece, ele se confundiu, ou às vezes estava tentando e não conseguiu, não logrou êxito, né? Mas Perfeito. É o Diego Tavares. Maravilha, 11h31, voltamos já com o CBN Esportes. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Repórter CBN. Quinta-feira, 10 de abril de 2025. É grave o estado de saúde de um dos mandantes da chacina de Unai. Antério Mânica estava no Hospital Sírio-Libanês de Brasília por causa do tratamento contra um câncer quando sofreu uma queda e teve traumatismo craniano, segundo pessoas ligadas à família. Ele foi submetido a uma cirurgia de emergência. O hospital alega que não tem autorização dos pacientes e dos parentes para divulgar informações. Mas, de acordo com checagem da reportagem da CBN, Antério Mânica usa um dreno e está em coma induzido. A chacina na cidade mineira de Unai aconteceu em 2004. 3 auditores fiscais que investigavam denúncias de trabalho escravo na região e o motorista da equipe foram assassinados. Antério Mânica e o irmão foram condenados depois de serem apontados como mandantes do crime. As penas ultrapassam os 60 anos de prisão. O Brasil retomou hoje a exigência de visto para turistas de Estados Unidos, Canadá e Austrália. Segundo o governo, a emissão será feita de forma totalmente eletrônica e a pessoa receberá o documento por e-mail. A exigência foi restabelecida por meio de decreto no começo do 3º mandato do presidente Lula. A iniciativa derrubou uma medida do governo anterior que dispensava a necessidade de visto para turistas americanos, canadenses e australianos. A decisão da atual gestão considera o princípio da reciprocidade. Brasileiros precisam de visto para entrar nos 3 países. A China informou que está aberta a uma negociação com os Estados Unidos caso Washington queira, mas reforçou a promessa de lutar até o fim se o presidente Donald Trump insistir em fazer pressão. Hoje entraram em vigor as tarifas de 84% do governo de Pequim sobre os produtos americanos. A medida é uma resposta às taxas aplicadas pelo líder republicano às importações chinesas. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h35, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes para falar do Guarani com um convidado especial, meu caro Lupe. Isso, Júlio, estamos recebendo o presidente do Guarani, Rômulo Amaro, nos atendeu aí de forma espontânea. Primeiro, quero agradecer sua participação conosco aqui, viu, Rômulo? Obrigado por atender a reportagem da CBN Campinas. Bom dia. Bom dia, Lupe. Bom dia a toda a nação bugrina. Bom dia, Júlio. Prazer falar com vocês aí, poder conversar um pouquinho sobre o Guarani.
Vamos lá, então. Primeiro, pra gente chamar o torcedor, né, Rômulo? Porque o Guarani anunciou ontem os valores dos ingressos, a CBF, ela aceitou aí esses preços populares, né? Preços mais baratos em relação ao que os clubes tinham cobrado nas últimas competições, inclusive nacionais, ingressos mais baratos, ingressos populares, cabeceira sul, torcedor com a camisa paga meia entrada, R$5. Eu acho que não tem mais desculpa pro torcedor falar que não pode acompanhar o Guarani no estádio Brinco de Ouro da Princesa, né, Rômulo? É isso, Lupe. A gente procurou aí fazer o mínimo que foi liberado pela CBF, para trazer o torcedor nessa estreia. É importantíssimo a presença, o apoio do torcedor. É uma luta que a gente está tendo, né, uma reconstrução, e o torcedor precisa nos apoiar. A gente está fazendo um trabalho muito dedicado, o Maurício Souza está intensificando bastante os treinamentos, corrigindo a postura do time, os detalhes táticos. Fizemos uma intertemporada interessante e agora chegou o momento da gente mostrar o resultado. Então é importantíssimo a presença do torcedor. A gente procurou flexibilizar bastante nesse primeiro jogo os valores dos ingressos para poder trazer o maior número de torcedor possível aqui para poder apoiar o Guarani nesse momento. A gente sabe que fazer futebol hoje não é barato, né, Rômulo? E você, desde que assumiu a presidência do Guarani, acredito que também confirma essa informação. Qual o número de torcedores você espera para essa primeira rodada e vocês estão fazendo essa promoção para a primeira partida? A intenção da diretoria é para que, pelo menos até o fim da primeira fase, esses valores sejam cobrados até para dar para atrair novamente o torcedor do Guarani no Brinco? A ideia é essa, Lupe, que a gente mantenha assim a promoção. A gente imagina que vem aí na casa de 10 mil torcedores para a estreia. É o mínimo que a gente espera isso. A gente confia bastante na torcida do Guarani. A gente sabe que o momento é um momento de apoio que a gente precisa. E eu tenho certeza que a gente vai receber um público desse nível aí ou maior. Ô Rômulo, em relação ao investimento do Guarani, houve uma queda na receita e isso é nítido com o rebaixamento da Série B, onde você tem uma verba maior, e uma Série C que até aumentou um pouquinho, né? Presidente Dinaldo Rodrigues até concedeu uma entrevista falando no aumento do investimento para a terceira divisão do futebol brasileiro. Mas o Guarani, ele realiza, é claro que a gente sabe das dificuldades do dia a dia, mas um esforço maior para tentar voltar ainda no ano que vem para a Série B do Campeonato Brasileiro? Esse é o nosso principal objetivo, né, Lupe? Nós não temos outra alternativa, cara. Não tem outro pensamento aqui dentro do Brinco de Ouro. O pensamento é acesso e acesso. Não temos outra alternativa. A gente conseguiu montar o time, aí chegaram as últimas peças, estão chegando hoje aí a última peça, inclusive, para fechamento do elenco. Dentro do parâmetro financeiro que a gente tem, em cima do que eu sempre prezo aqui, né? Nós não podemos estourar nosso projeto, nosso planejamento financeiro. A responsabilidade financeira é um lado onde o Guarani quer preservar muito para manter todas as suas obrigações em dia, e a necessidade que a gente tem nesse momento é essa. Então, dentro das nossas possibilidades, o time que a gente montou foi esse, e é esse time que a gente vai encarar o desafio, que a gente vai enfrentar os adversários e vamos buscar o acesso, cara. Esse é o pensamento aqui dentro. Nós estamos entrevistando o Rômulo Amaro, presidente do Guarani Futebol Clube. Júlio Carlão de Freitas, fique à vontade para as perguntas. Um grande abraço para o presidente, uma honra entrevistá-lo aqui no CBN Esportes. Seja muito bem-vindo, viu, Rômulo? E eu tenho algumas curiosidades sobre a montagem do elenco, né? O Guarani, ao que tudo indica, aí próximo já de fechar, né, esse ciclo de reforços. Tá faltando mesmo é o goleiro, e de repente esse goleiro é o Andrei Ventura, ex-Botafogo? Bom dia, Júlio, tudo bem, cara? Prazer falar com você também. A gente acertou sim, ele tá para se apresentar aqui no Guarani. Acho que ele chega hoje para assinatura de contrato e passar por exames médicos, né? Mas é o goleiro que a gente definiu sim, cara, ele se apresenta hoje. Ô Rômulo, a gente tem falado muito, né, sobre
essa transparência com a torcida, e isso é muito importante trazer. Talvez tenha até faltado isso para o Guarani no ano passado, né? Essa comunicação maior com a torcida, jogar mais limpo e deixar o torcedor por dentro das dificuldades e dos desafios que o Guarani vai ter pela frente. Em relação a cotas de transmissão e também o que o Guarani vai receber da CBF, isso já está tudo alinhado, já está tudo definido. O Guarani já tem um parecer da CBF sobre as transmissões. O torcedor, o que o torcedor pode entender de como o Guarani vai agir financeiramente, o quanto de incentivo vai receber da CBF para essa temporada? Júlio, teve o conselho técnico, né, essa semana e ainda ficou de ser confirmado a possibilidade de uma transmissão por TV aberta. E não foi confirmado pela CBF ainda. Então eu faço parte do grupo, né, que a gente tem aqui, da maioria dos presidentes que estão participando do campeonato da Série C. E tem um líder lá que tem um contato direto da CBF, né, que é o responsável pela CCN. E ele está nos reportando que, segundo o presidente Ginaldo e o coordenador, responsável pelos atendimentos, que é o Júlio, não tem ainda essa definição. Eles estão em vias de fechamento. Então a gente não sabe, muitos falam que é a Band que vai transmitir, mas não tem nada oficializado, falam da ESPN. A única oficialização que tem é do nosso futebol, que ele tem direito de transmissão nos jogos da Série C. Já desde o último campeonato ele vem fechando essa negociação. Mas busca sim uma parceria com a TV aberta, mas isso não foi definido. Em função disso, pode ser que mude os valores sim de repasse. Hoje os valores que tem de repasse, como você citou, o presidente Ginaldo até aumentou, mas foi assim, um aumento baixo, né, cara, em relação ao que realmente os clubes necessitam. Mas não deixa de ser uma ajuda a mais, né? Qualquer coisa que vier a mais ajuda. Mas a expectativa que a gente tem é que tenha, assim, um fechamento aí de uma transmissão de TV aberta, que isso possa nos ajudar com placas nos estádios, ou com LEDs, ou com aumento em visibilidade dos parceiros. Isso nos ajuda bastante. A gente está nessa expectativa, sim. Ô Rômulo, até antes aqui de passar para o Carlão, só uma última curiosidade. Amanhã tem o fechamento da janela, né? O período também de inscrição. Está tudo certo para que os jogadores, os reforços sejam inscritos, né? São 3. Sim. O Lucas Macedo, o Caio Christian e o Pablo Baianinho já estão no bid. E muita gente está perguntando do Ryuta, né? Eu acho que o Ryuta, assim, já foi falado muito nisso, né? O Pastana, o Maurício, você mesmo já citaram que o Ryuta, ele não vai ser só uma atração pelo fato de ser um atleta japonês aqui no Brasil, mas que ele vai brigar por espaço também, né? Então, as pessoas estão curiosas para saber se o Ryuta vai estar à disposição, se a questão de documentação já está encaminhada, porque a gente sabe que esse trâmite do Japão para o Brasil é um pouco mais complexo. E caro, né? E caro. Então, em termos de regularização dos reforços, está tudo encaminhado ou tem alguma dificuldade ainda? Não, tudo encaminhado. Até amanhã a gente finaliza tudo. Em relação ao Ryuta, ele é um atleta que está integrado, sim, dentro do contexto. O Maurício tem observado os treinamentos dele, ele vem desempenhando uma frequência interessante dentro dos parâmetros de jogos de estratégia do Maurício, e ele vai brigar pela posição, sim. Ele é um jogador muito técnico, bastante força, apesar da estatura dele ser baixa. Ele tem uma técnica boa, ele corre pelas beiradas, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Ele é canhoto, mas ele usa o destro também com perfeição. E a gente está com uma expectativa nele, sim, interessante. O Maurício disse que ele está brigando pelas posições. A gente tem o Pablo Baianinho, que chegou também, está treinando muito bem. É um atleta muito interessante. Mas o Ryuta também vem desempenhando, vem entregando bem bons resultados no treinamento. Ele pode ser utilizado pelo Maurício, sim. Carlão de Freitas, Rômulo Amaro à sua disposição. Rapaz do céu, quem diria, hein? É até complicado te chamar de Rômulo Amaro, porque você pra mim é o eterno Romão. Que coisa, hein, Romão? Beleza? Bom dia. Como é que você tá, cara? Prazer falar com você. Faz tempo que a gente não se vê. Pô, faz tempo. Tantas resenhas, tantos sonhos, né? E hoje você é o presidente do Guarani, cara. Muito legal, e que seja
realmente uma trajetória vitoriosa. Então vai, aqui é Rômulo Amaro, então bora lá. Ô Rômulo, é o seguinte, cara, a gente tá falando aqui de investimentos em Série C, a gente sabe que é um campeonato deficitário, a verba baixa, etc, etc. Só que é o Guarani que está na Série C e a gente sabe da representatividade do Guarani, o que a camisa do Guarani ela pesa, né? E esse grupo é um grupo competente, sim, porém é um grupo jovem, né? Vocês têm trabalhado isso, a psicologia do clube, a gente sabe que o Guarani faz um trabalho com o André Aroni, um trabalho muito legal de psicologia esportiva, mas essa molecada tá preparada para encarar uma pressão do tobogã, para encarar uma pressão da torcida bugrina e também essa pressão fora de casa, porque a camisa é pesada numa Série C, Romão? Carlão, prazer falar contigo aí, cara. Faz tempo que a gente não se encontra, você sabe a consideração que a gente tem aí nas resenhas, né? Em relação aos times da cidade aqui, Ponte Preta e Guarani, é muito saudável trocar isso com você. Cara, falando em relação ao elenco, à experiência, até a idade ser uma idade mais jovem, esse processo, cara, acho que já foi bem maturado no Campeonato Paulista, porque a gente manteve os principais jogadores, né? E no Campeonato Paulista, o início, ele teve uma desconfiança muito grande por parte da torcida, não sei se você se recorda disso. E o Maurício, ele é um cara muito trabalhador, ele conduz muito bem esse posicionamento dentro do vestiário. E você citou bem aí o nosso psicólogo, o doutor André, ele também faz um trabalho muito próximo com os atletas, inclusive até no individual, quando necessário. A gente não tem nenhuma necessidade individual nesse momento, mas caso precise, o doutor sabe conduzir isso muito bem. A integração está muito boa, eu estive lá em Águas de Lindóia, acompanhando os treinamentos, o coletivo, fizemos uma integração lá na quinta-feira, que foi muito saudável. A responsabilidade é grande, isso é passado para os atletas, né? A gente tem lá no meio dos atletas 4 líderes que têm uma idade um pouco mais avançada, que ajuda bastante nesse desenvolvimento e nessa responsabilidade. A gente sabe e a gente afirma sempre isso, principalmente para os mais jovens, o tamanho da responsabilidade e o peso da camisa do Guarani, que nós não temos a mínima possibilidade de continuar nesse campeonato e que a obrigação máxima é o acesso. Então essa responsabilidade é dividida, a gente vê uma maturidade, apesar da idade mais jovem, desses atletas dentro dos treinamentos, dentro da concentração. Isso está sendo muito bem conduzido, viu, Carlão? Boa. Pois não, Lupi. Eu queria fazer uma pergunta também, Rômulo, a respeito. A gente sempre acompanha os clubes, né, que realizam palestras com ex-árbitros, profissionais que já trabalharam ou ainda trabalham na arbitragem, para entender um pouco mais a competição. A última vez que o Guarani, Júlio, esteve na Série C foi em 2016. 2016, né? Aí quase 9 anos o Guarani volta a disputar. E diferente de uma Série B, por exemplo, a primeira fase da Série C não tem VAR. Vocês realizaram uma palestra porque a não presença do árbitro de vídeo, ela muda também até o estilo de jogo, a forma de jogar, tanto dentro como fora de casa. Vocês passaram também isso para os atletas? Teve essa palestra com árbitros que já vivenciaram a divisão? Porque muda o jogo, né, Rômulo? Inclusive, Lupe, foi até bom você tocar nesse assunto. No Conselho Técnico, foi solicitado para a CBF a possibilidade de que o VAR participasse na primeira fase também. Isso foi para uma avaliação do Conselho de Arbitragem e ainda nós não tivemos a resposta. A possibilidade é muito remota disso acontecer, mas foi solicitado lá por 3 presidentes, inclusive. E isso está em análise ainda. Mas, respondendo mais a sua pergunta, a gente teve uma semana intensa lá em Águas de Lindóia e nós tiramos, sim, um período para falar sobre a arbitragem, para deixar mais claro os principais pontos e dificuldades que a gente vai enfrentar na Série C, inclusive na primeira fase, por falta do VAR. Então foi tirado um período para que falasse sobre isso. Foi uma pessoa lá, sim, responsável, com experiência em arbitragem
para deixar bem claro para os atletas, tirar dúvida ou colocar alguns critérios de comportamento, mais comportamental, né, para que a gente tenha o mínimo de problema possível. Boa. O Beto, aqui do nosso ouvinte, está perguntando algumas mensagens aqui, viu, Rômulo? Rapidamente, para a gente não tomar muito mais do seu tempo aqui, os nossos ouvintes. O Beto Bugrino está perguntando: pergunte ao presidente sobre jogadores que poderiam chegar do Atlético Mineiro, se não há mais essa possibilidade ou se ainda existe essa chance, presidente. Existe a chance, sim. Eu tenho ainda contato lá direto com o Paulo Brax, que é o executivo responsável pelo futebol. O que acontece é que, assim, o atleta, quando ele é disponibilizado, o agente do atleta tem que dar o ok, o atleta tem que querer vir e tem que estar encaixado na posição que a gente precisa. Isso acabou não acontecendo ainda. Mas a gente está disponível, eles estão com a disponibilidade de atletas, sim. Então a gente está ainda avaliando isso. A janela fecha agora, mas depois ela abre novamente. Então, vamos ter mais 2 janelas ainda depois da primeira fase da Série C. E a gente tem esse objetivo ainda em buscar pelo menos 1 ou 2 atletas lá do Atlético Mineiro. Pois não, Lupe, só uma curiosidade. Amanhã fecha a janela, Rômulo, possibilidade de contratações, mas e saídas? Pode acontecer ou você acha que isso é muito difícil? Não, por enquanto a gente não tem nada definido. Tá. O elenco que a gente tem hoje está fechado com a chegada do goleiro. A gente colocar ele subir para o bid rapidamente, já intensificar o treinamento e vamos seguir em frente, cara. Vamos enfrentar aí o primeiro desafio contra o Maringá. A expectativa é grande de estrear com vitória e a gente está trabalhando bem forte para isso. Presidente, há algum interesse na compra definitiva de João Vitor com o Nova Iguaçu e também do Natan com o Bragantino? Com o Nova Iguaçu, sim. Com o Natan ainda a gente não tem nada definido, mas com o João Vitor, sim. A gente está seguindo com a documentação para efetivar a compra dele. Rômulo, para te agradecer e encerrar, por favor, o espaço está aberto aqui na CBN. Convoque o torcedor do Guarani para domingo, 4 da tarde, comparecer ao estádio Brinco de Ouro da Princesa. Promoção de ingressos, não tem mais justificativa para o torcedor não comparecer ao Brinco. Então, o espaço está aberto para você chamar o torcedor do Bugre. Família Bugrina, agradeço a vocês pelo apoio que tivemos no Campeonato Paulista. Tivemos o lançamento da camisa aqui no final de semana que foi muito legal, veio bastante torcedor. Você vê novamente a família Bugrina com os olhos novamente brilhando, com esperança. Então eu peço o apoio do torcedor Bugrina nesse momento. O Guarani passa por um momento difícil, mas nós vamos levantar, a gente vai levantar a cabeça, nós vamos sair desse momento. Nós precisamos do apoio da torcida Bugrina. Por favor, compareçam, apoiem os jogadores. Esses são os jogadores que vão fazer diferença para a gente. Esses jogadores foram contratados, estão aqui para desempenhar o papel e nós vamos buscar esse acesso. Então, espero você, torcedor Bugrino, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, no domingo às 16 horas. Rômulo, muito obrigado pela atenção com a reportagem da CBN Campinas. Um excelente fim dessa semana, né? Uma boa estreia no domingo contra o Maringá. Obrigado, Lupe. Um abraço pro Júlio, um abraço, Carlão. Vamos ver se a gente se encontra para fazer aquela resenha novamente. Um abraço a toda a torcida Bugrina. Valeu. Rômulo Amaro, presidente do Guarani, nosso convidado aqui no CBN Esportes. Júlio. Maravilha. É importante essa entrevista porque a gente acaba colocando o Rômulo para falar com a torcida também, esclarecendo alguns assuntos. E o Rômulo acabou dando nosso noticiário aqui, né? Confirmando então o Andrei Ventura, o último reforço do Guarani, goleiro revelado pelo Botafogo. Uns problemas fora de campo, mas a gente espera que dentro de campo esteja tudo bem, né? Eu lembro. Tem um histórico aí. Ele não vai lembrar de mim, mas eu lembro dele. Ele passou lá pelo Botafogo de Ribeirão Preto, quando eu ainda menino. Mancebo. Andava com um caderno embaixo do braço e um gravador engatilhado e buscando entrevistas. Não tinha esse negócio de pedir pra assessoria. Lá em Ribeirão, o jogador saía do vestiário e já ia pro estacionamento e a gente ficava no meio dos carros. Dá uma palavrinha? E ele, vamos lá. E o André foi convocado pra seleção, se não me engano, jogou... Ele jogou Pan-Americano em Toronto. Exatamente. Inclusive onde deu um problema extra-campo. Problemaço, né? Onde ele foi investigado depois de uma denúncia de assédio. Isso. Né? Mas a vida seguiu
Ele teve todos os seus compromissos na justiça aí. Sim. E agora recebe essa oportunidade. Ele estava no futebol do Espírito Santo, né? Desportiva Ferroviária, capixaba, né? Tradicional, hein? Time lá tradicional, Desportiva, sim. E chega, né? Goleiro. Precisa, o Guarani tá precisando, né? Vai começar o campeonato com o Fred Conte. É impressionante como o Guarani não consegue ter uma sequência assim de 2-3 anos, né, com goleiros e mesmo os que passaram, poucos foram assim, né, acima, e o Andrei chega, não sei se vai ser o titular, mas chega para suprir a ausência do Gabriel Mesquita, e se ele for efetivado como o número 1 do Guarani, que ele saiba da responsabilidade, que ele coloque à disposição do clube toda a qualidade que ele tem. 11h56, voltamos já. Cada mente é única. Cada olhar carrega um mundo de possibilidades. No mês da consciência do autismo, lembramos as diferentes formas de perceber, sentir e se expressar. Com gentileza, empatia e informação, construímos um mundo mais acolhedor. Abril Azul. Apoie, entenda, respeite. Uma iniciativa EPTV. Juntos pela inclusão. A luta contra o mosquito não para e o maior perigo pode estar dentro de casa. Precisamos de todos para eliminar os criadouros. Verifique e limpe regularmente qualquer recipiente que acumule água, como vasos de plantas, bandejas de geladeiras, calhas, potes de águas dos animais, garrafas e ralos abertos. Atenção também para a limpeza de quintais e áreas externas. E se identificar algum criadouro no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. A luta contra o mosquito não para e é um compromisso de todos nós. Iniciativa EPTV. Hora do vôlei, oferecimento Unimed Campinas, entende você como ninguém. Iga Atacado, há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. E hoje tem o duelo decisivo das quartas de final da Superliga Feminina de Vôlei. O Fluminense encara o Vôlei Bauru, série empatada em 1-1. Quem vencer garante vaga para a semi. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Iniciativa CBN Campinas. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. 11h59, hoje tem tricolor, hein, Fábio Chaib? São Paulo hoje em busca da vitória, precisando vencer, hein, Fábio? Sem Oscar, sem Lucas e sem Luiz Gustavo, né, que ainda trata daquele embolismo pulmonar que teve, o Lucas e o Oscar ainda sem condições, né, o São Paulo tentando essa vitória para dar uma acalmada aí também na torcida, que estava tranquila depois da vitória contra o Tajeres na Argentina, o novo empate contra o Atlético Mineiro, mas a gente sabe que a situação no Zubeldia não está navegando em mares tranquilos, né, ainda. Então, qualquer resultado, qualquer tropeço pode complicar a vida do Zubeldia no São Paulo. São Paulo tem tudo para ganhar essa partida. Hernan Barcos, o grande artilheiro que jogou pelo futebol brasileiro, é a esperança do Alianza Lima do Peru. Aliás, Barcos que um dia Fábio Chaves criticou, hein, o Pirata. O Pirata. É o Barcos jogador. Que é o danadinho lá, segundo o Theo José?
Isso. É ele, né? Grande Hernan Barcos. Aliás, o Palmeiras liberou um bonde pra ir pro Grêmio pra contratar o Barcos. Quem que foram 5 jogadores, você lembra? Foi o contrário. Tem um bonde do... verdade. Rondinelli. Veio o Léo Gago, Rondinelli, o Léo Gago, o Rondinelli, aquele zagueiro Wilson, né? Wilson, jogou na ponta. Wilson, ex-Corinthians também. Quem que era o outro, Carlão? Eram 4 mesmo. Eu não vou lembrar também. Era um lateral, não era? O Leandro Calopsita, Leandro, cabelinho, verdade. Leandro Calopsita. E o Leandro não queria vir, não. Nossa. Lembra? Ele falou, não vou não. E depois veio... Acho que era pra disputar a Série B, né, Fábio Scheib? Exatamente. Foi quando o ano que o Palmeiras caiu. Que desespero. E você reclamando de Felipe Anderson, hein? Nossa Rapaz, o seu Palmeiras teve uns esquadrões. Eu sempre brinco com o Fábio, tem um Twitter, como que é? Joguei na CEP, né, ô Fabião? Que é a sociedade. O melhor Twitter, é quando... Cara, é sensacional aquele Twitter. O mais engraçado é do Henrique Dourado, quando o Palmeiras... da comida, pô, sensacional. Ele vem sem custos, aí tem uma foto dele almoçando, aí o cara comenta, mas não era sem custos, o que ele tá fazendo no almoço aí? E tem uma foto emblemática também do Lúcio fazendo hidromassagem naquelas piscinas de... Sim, plástico, que põe no quintal de plástico. 1.000 litros. 4 horas, tem Arena, amanhã estamos de volta às 11 com o CBN Esportes. Grande abraço. Felipe Anderson, verdade, boa. CBN Esportes Campinas.